Bom, eu vou começar com captácio benevolência aqui. Eu não consegui preparar a aula com o esmero que eu gostaria de ter preparado, porque esse é um tema que eu gosto bastante. É um tema que eu estudei alguns anos atrás, e me é bastante caro esse tema. Eu vou falar sobre as missões católicas no Japão do século XVI e XVII, e o martírio dos católicos japoneses dessa época. É uma história bastante interessante, é bastante, assim, para quem nunca estudou o tema, é um pouco surpreendente quando a gente vê que o Japão é um país que tem tantos mártires, né? Que é um país que chegou a ser tão católico e teve uma quantidade de católicos enorme e pessoas de muita fidelidade, e muitos acabaram dando a sua vida aí por Cristo e pela Igreja. Bom, antes de falar propriamente da chegada dos portugueses e dos jesuítas no Japão, eu vou dar uma rápida pincelada qual era a situação na Europa, que a gente já estudou isso aqui no curso, e um pouco a situação no Japão, né? A Europa a Igreja estava sofrendo na Europa com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante tirou da Igreja Católica 1/3 da Europa, e Deus recompensou a Igreja, dando praticamente toda a América para a Igreja Católica, e também essas missões que a Igreja fez no Oriente Próximo e no Extremo Oriente, particularmente nas Índias e também na China, nas Filipinas e no Japão. Quem vai ser os padres que vão estar mais à frente desse apostolado, eles não serão os únicos, mas eles vão ser os mais importantes. Claro, vão ser os jesuítas. São os jesuítas que vão fazer apostolado aqui no Brasil também, e é nessa mesma época, como a gente vai ver. A situação do Japão. O Japão era um país, claro, pagão, como sabemos, um país, uma nação, enfim, uma região que era feudal. O imperador era uma figura de maior proeminência, mas não era propriamente quem governava. Quem governava era o shogun, ou os shoguns. Abaixo dele estavam os senhores feudais, chamavam-se daimyos. E, como todo país pagão, o Japão tinha era feudal e tinha uma série de valores que contrastavam com uma série de contradições, né? Então, o senhor feudal, por exemplo, ele, assim como no feudalismo europeu, ele era obrigado a dar vida pelo camponês, mas também podia tirar a vida do camponês quando ele bem desejasse. Uma outra contradição, eles tinham um grande desprezo pelas mulheres. Os manuais diziam, inclusive para as mulheres, que elas deviam ser sempre muito submissas aos maridos, ainda que os maridos agissem mal. Ainda que os maridos, por exemplo, não se comportassem corretamente no casamento, traindo a própria esposa. E que elas não deveriam nunca demonstrar ter ciúmes, porque isso poderia deixar o marido dela zangado, e com isso ele poderia mandá-la embora. Então era um país cheio de contradições, mas como a Igreja sempre fez em todas as nações com as quais ela fez apostolado, ela também no Japão, a Igreja preservou tudo aquilo que havia de bom e o elevou, e combateu tudo o que havia de mal. A Igreja Católica, em todos os lugares onde ela chegou, eu aqui já adianto um pouco o tema, que eu quero tratar bastante, porque isso está muito em voga, a Igreja sempre procurou preservar e elevar todos aqueles valores que aquela nação tinha, aquele povo tinha, e combater os erros. E a Igreja sempre se preocupou em levar cultura e educação para todos esses povos. A quantidade de escolas que havia no Japão, fundada pelos jesuítas, era imensa. Eram 250 escolas. Então uma preocupação em ensinar, em levar a cultura, e não apenas ensinar a ler e escrever. Os jesuítas ensinavam japonês para os japoneses, né? O manual de gramática japonesa mais antigo que existe é escrito por um padre português. O livro de história mais antigo que existe de história do Japão, uma coleção enorme, eu tenho essa coleção, do padre Luiz Frois, um padre português, nascido em Lisboa, se não me engano,
E ele é a coleção de livros de história do Japão mais antiga que existe. Quando vai se estudar a história do Japão de antigamente, tem que recorrer a um livro escrito por um português. Depois, quando vai se querer saber como era a pronúncia do japonês no século XVI, que mudou muito, como toda língua muda, o kanji que os japoneses haviam adotado dos chineses, eles depois foram fazendo uma série de adaptações e alterando, né, como isso é natural ocorrer. Para se saber como era aquela pronúncia do japonês no século XVI, tem que se recorrer a um livro de um padre português. Quer dizer, isso é espetacular, né? Chegar numa nação que tem uma língua tão difícil, tão diferente, e ensinar para eles a história deles, a língua deles. Depois os japoneses aprenderam com os portugueses, com os jesuítas, né? A maioria eram os portugueses, mas nem todos. Aprenderam poesia, aprenderam latim, aprenderam português, aprenderam a cantar, aprenderam instrumentos, aprenderam até as fábulas de Esopo foram traduzidas, quer dizer, até isso. Depois a tragédia grega foi levada também, quer dizer, uma preocupação em levar a cultura enorme. Porque é falso o princípio de que as nações que foram colonizadas pelos católicos não têm cultura, e que os protestantes que levaram a cultura. Isso é uma mentira, porque é o oposto. Os jornalistas que escrevem artigos agora dizendo isso, sem citar nenhuma fonte, sem dar nenhum argumento, simplesmente dizendo que os protestantes queriam divulgar a Bíblia e por isso se preocupavam em ensinar o povo a estudar e a ler e escrever, porque o povo tinha que ler a Bíblia. Isso é uma mentira, né? Nós já estudamos aqui a história de Lutero. Lutero tinha um verdadeiro desprezo pelo povo, dizendo que os camponeses eles eram um asno de várias cabeças. Então, um desprezo pelo povo, não está preocupado nem um pouco em ensinar o povo. E é só verificar qual foi o resultado da colonização protestante, que só gerou racismo, né? Eles querem fazer... Porque hoje algumas nações que foram, em parte, colonizadas pelos protestantes são mais ricas, eles querem dizer que por causa disso eles ficaram mais ricos, quando não é verdade. Então, a igreja sempre se preocupou em levar a cultura, em levar a ciência a todos os povos. Foi assim no Brasil. São Paulo é uma cidade que foi fundada a partir de uma escola, e é uma escola aqui no século XVI não era para estudar o filho do príncipe, né? Era para estudar os índios. E a mesma coisa no Japão. O Japão, então, no século XVI, estava saindo de uma série de guerras civis, guerras feudais, onde aqueles poderes que eram mais descentralizados estavam começando a se unificar. O Japão era um país desconhecido para o Ocidente. Marco Polo havia estado lá no século XIII, mas o que Marco Polo havia escrito era uma série de histórias, algumas muito fantasiosas, e que não davam, mais aguçavam a curiosidade do que propriamente formavam, né? Mas Marco Polo dizia que no Japão havia muitas riquezas, e isso então também atraía a curiosidade e a cobiça de muitas pessoas, né? O Japão havia sido salvo no século XIII, ele ia ser invadido em 1274, se não me engano, e estava sendo invadido pelos chineses. E no momento da batalha soprou um vento, foi uma tempestade, na verdade, uma tempestade enorme, e que desbaratou toda a armada inimiga. Esse vento, que os japoneses chamavam então de kamikaze, quer dizer vento divino, eles então atribuíam a salvação do Japão a uma proteção divina. Isso vai sempre marcar muito os japoneses. Depois, quando eles vão sofrer pressão no século XIX, dos americanos, dos franceses, dos holandeses, que queriam que o Japão se reabrisse ao comércio, o imperador vai ordenar que eles rezem para que os deuses mandem de novo um vento divino. E depois da Segunda Guerra Mundial, como é conhecido também, quando eles estavam perdendo a guerra, era a primeira vez na história que o Japão perdia uma guerra, eles então vão chamar aqueles pilotos que se suicidavam, chocando os próprios aviões nos navios americanos, de kamikazes. Mas essa é a questão dos kamikazes então, é uma questão antiga que vem desde a época do século XIII, né? Então Portugal vai encontrar
o Japão numa situação muito apropriada para a divulgação do Evangelho. É curioso notar, parece que também com o Japão, Deus fez como fez com o Ocidente. Esperou uma espécie de... Aqui eu faço só um paralelo, né? Não estou dizendo que é exatamente isso, mas porque isso eu tirei da minha cabeça, então não deve confiar muito. Mas a impressão que dá é que também para o Japão, Deus esperou uma espécie de plenitude dos tempos, que era uma época muito propícia para que o Evangelho fosse ali pregado. Portugal vai ser o grande responsável pela colonização portuguesa, pela evangelização do Japão. Portugal foi o primeiro país, isso eu não entro muito a fundo, o Marcelo conhece muito melhor que eu esse tema, e não é o tema da aula também, mas Portugal foi o primeiro a se lançar nas grandes navegações por uma série de fatores. Um dos fatores era um país que já tinha concluído, antes da Espanha, a sua independência, né? Já havia expulsado os muçulmanos. Então, o Portugal já vinha desenvolvendo uma técnica naval com a escola de Sagres, etc., já há muito tempo. Eles estavam muito adiantados nisso, eles tinham cartas náuticas que os outros povos não tinham, e isso vai fazer então com que os portugueses consigam atingir nações mais distantes muito antes dos outros. E por que Portugal se lançou então para o mar, para chegar até as Índias, para chegar ao Brasil, chegar até o Japão? Uma mente materialista vai dizer que porque eles queriam o lucro. Isso é um absurdo. O lucro era uma das finalidades das navegações, mas estava longe de ser a principal, porque a chance de uma pessoa morrer partindo para uma navegação era muito grande. Pra vocês terem uma ideia, uma viagem para o Japão e de volta podia levar 4 ou 5 anos. Não era brincadeira, a pessoa deixava a família, deixava tudo, muitos morriam. Era normal de uma esquadra de 15 navios retornarem muito poucos, né? A viagem era lucrativa, isso é verdade, mas em todos os navios havia padres. O objetivo era levar a fé. E Portugal, então, tinha o objetivo de levar a fé para os outros povos e tinha também aqui uma estratégia genial. Portugal sabia que o grande inimigo do Ocidente era o Islã. Eles já haviam expulsado os muçulmanos de Portugal. A Espanha vai concluir a sua reconquista em 1492. Então eles sabiam que comprar especiarias através dos árabes era dar lucro ao inimigo, que produziria armas para atacá-los. As especiarias vinham do Oriente. Havia N tipos de especiarias, muitas delas, algumas não sabiam nem de onde vinham, porque havia tantos intermediários no meio do caminho, que eles não sabiam de onde vinham. Havia especiarias que vinham da China, da Índia, do Japão, de todo lugar. Essas especiarias, então, eram compradas pelos árabes, que atravessavam toda a Península Arábica, no lombo de camelos, e depois eles vendiam para os genoveses, ou para os venezianos, que levavam de barco até a Europa e revendiam isso para os europeus. Então esse era um comércio controlado pelos árabes. E os portugueses sabiam que enquanto eles continuassem comprando dos árabes, os árabes teriam condições de continuar combatendo os europeus. Isso então, a ideia dos portugueses era acabar com o inimigo comprando os produtos direto da fonte e eliminando um intermediário. A ideia era genial. Para fazer isso, eles precisariam chegar até as Índias. Isso era difícil, porque nessa época havia pouca navegação para alto mar. Se navegava sempre muito próximo à costa. Então os portugueses vão conseguir dobrar o Cabo da Boa Esperança só em 1488, com Bartolomeu Dias, que era chamado até o Cabo das Tormentas, né? Vão mudar de nome para Cabo da Boa Esperança. E Vasco da Gama vai conseguir chegar então nas Índias, em Calicut, em 1497. A segunda expedição, a expedição seguinte, a de Vasco da Gama, é a de Pedro Álvares Cabral, aquela que vem ao Brasil, porque eles já tinham estado aqui, conheciam o caminho,
prova disso, Cabral escreveu uma carta, o Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta que foi levada de volta para Portugal. Enquanto o resto da esquadra foi para as Índias, um navio voltou para Portugal. Se eles estivessem perdidos, eles não saberiam o caminho de volta. Então eles não estavam perdidos. Os portugueses, então, vão conquistar Malaca, que é na Malásia, em 1511. Em 1510, antes disso, não falei uma coisa importante, Afonso de Albuquerque conquista Goa. Todas as principais cidades do Oriente eram portuguesas. Todas elas, com exceção de uma só, foram conquistadas por Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque é uma pessoa espetacular, um estrategista sensacional, um homem corajoso, um grande líder, um homem piedoso e que conquistou para Portugal uma série de territórios. Ele conquistou Ormuz, no Golfo Pérsico, de maneira genial. Ele é divertido, Marcelo. Ele não tinha homens suficientes para conquistar Ormuz. Ormuz era uma cidade que ficava no litoral. Havia uma ilha no mar e a cidade começava no continente e havia uma fortaleza e terminava na ilha. Era uma cidade grande e Afonso de Albuquerque sabia que não tinha condições de tomar Ormuz. Ele tinha poucos navios, tinha poucos homens. Então ele começou a conquistar as cidades menores, as cidades litorâneas ao sul de Ormuz. Eram cidades pequenas, aquelas ele tinha condição de conquistar. Cada cidade que ele conquistava, ele pegava todos os homens, cortava as orelhas e o nariz e mandava os homens para Ormuz. E fazia eles decorarem o nome dele, Afonso de Albuquerque. Chegavam hordas de homens sem nariz e sem orelha em Ormuz, monstruosos, e só diziam Afonso de Albuquerque. Ele fez isso em 5 cidades. Quando ele chegou em Ormuz, ele falou, eu sou Afonso de Albuquerque. A cidade se rendeu. Genial. Então esse homem conquistou Goa. Goa era a capital de Portugal no Oriente, né? Nas Índias. Em 1511 eles conquistaram Malaca. Em 1513 as Ilhas Molucas na Indonésia. Em 1516 chegaram à China. E em 1557 estabeleceram a feitoria em Macau, que vai durar até 1999. Né? Com isso, os portugueses tinham estabelecido uma rota que vinha do extremo oriente até a Europa. Conquistavam, só eles que conheciam esses mares. A língua que se falava nos mares era o português. Isso ainda, 200 anos depois ainda era assim. Ainda no século XIX. A língua que se falava era o português. A língua franca do comércio marítimo no Oriente era o português. Depois eles tinham... O Portugal era um país pequeno. Tinha 1,5 milhão de habitantes. 1,5 milhão de habitantes é nada. O Japão tinha 20 milhões. É uma ilha. A população portuguesa diminuiu de 1,5 milhão para 1,2 milhão. De tantas pessoas que eles mandaram para fora para poder levar a fé para os outros povos. Eles colonizaram o Brasil, que pode dizer é uma espécie de extremo ocidente, né? E também evangelizaram o Japão. Então o Japão estava numa situação política que era propícia para a chegada da fé, né? Eu estou me baseando nessa aula, sobretudo num livro de um professor chamado José Yamashiro, que conta a influência. O livro chama-se Choque e Luso no Japão dos séculos 16 e 17. É um livro que eu comprei há muitos anos. E ele vai tratar da influência cultural. Qual é a tese do livro, né? A tese do livro é que o primeiro choque cultural que o Ocidente produziu no Japão não foi feito pelos Estados Unidos no século XIX, mas sim por Portugal no século XVI. Então ele vai fazer uma série de estudos sobre a língua, as palavras que há no japonês que vêm da língua portuguesa, etc. Mas eu não vou entrar tanto nisso, eu vou tratar da questão da fé, que é o que vai nos interessar mais aqui, tá? O autor então comenta que no Japão
eles tinham ali algumas armas de fogo, mas não era muito. Uma das grandes novidades que os portugueses vão levar para eles é a arma de fogo. E vai dizer que Okinawa, olha que a terra da Eri, estava adiantada em relação ao Japão, né? No que se refere ao comércio marítimo, eles estavam bastante adiantados já quando os portugueses chegaram lá. E que todos os produtos de Okinawa gozavam de grande reputação, né? E tem até um autor português chamado Tomé Pires, do século XVI, em que num dos escritos dele ele fala: tal como para nós europeus, no nosso reino nós falamos de Milão, assim os chineses e outras raças se referem aos Ryukyus, né? Então falando que os produtos japoneses tinham um grande prestígio, né? E quando ele fala dos okinawanos, ele vai dizer: são homens de confiança, não compram escravos, não vendem seus homens. Que eles andavam bem vestidos e que eram mais dignos que os chineses. Então dá um elogio aí aos Okinawas, né? Então os portugueses, como eu falei para vocês, já estavam em Macau. Quando foi em 1557 que eles se estabeleceram em Macau, os portugueses, em 1543, vão chegar no Japão por acidente. Havia tido um naufrágio e alguns portugueses então conseguem pegar não era nem um navio, era uma espécie de bote, chamava-se Antônio da Mota, Francisco Peixoto, e havia um terceiro, agora que eu não tenho o nome aqui. Eles estavam viajando para Macau, teve uma tempestade, o navio afundou, eles conseguiram se salvar e chegaram até o Japão. Em 1543. Exatamente, 1543, né? E eles chegaram no Japão, que estava ainda tendo guerras feudais, e eles tinham espingardas. Então, os senhores feudais japoneses viram aquelas espingardas, puxa, isso aqui nos interessa, né? Um ano depois, os japoneses já vão estar produzindo cópias daquelas espingardas, né? 3 anos depois, em 46, aí sim, foram 3 navios portugueses que chegaram ao Japão e dão início, então, a 4 décadas de comércio exclusivo do Japão com Portugal. Portugal, durante 40 anos, teve exclusividade no comércio com o Japão. A partir de 1587, esse comércio vai ser também compartilhado com os espanhóis, tá? Portugal, já falei para vocês, dominava os mares, né? E em 1549, apenas 3 anos depois de ter começado essa relação Portugal-Japão, desembarca em Kagoshima um missionário jesuíta chamado São Francisco Xavier, que ele vai ficar 27 meses no Japão. O autor resume de uma frase bonita, ele fala: durante 27 meses São Francisco Xavier não conheceu senão o sucesso. A quantidade de japoneses que ele convertia era inaudita. São Francisco Xavier, ele era espanhol, havia sido convertido por Santo Inácio de Loyola, eles estudavam juntos em Paris. Ele vai ser então um dos fundadores dos jesuítas, era um homem colossal, um homem nobre, inteligentíssimo, que assim como Santo Inácio, antes de se converter, também estava preocupado com a glória do mundo, e Santo Inácio consegue convertê-lo com um argumento muito simples. Santo Inácio só repetia para ele, e ele até se irritava com Santo Inácio, antes de se converter. Ele era espanhol e se irritava, uma coisa rara. E porque Santo Inácio dizia para ele: de que adianta o homem ganhar o mundo se ele vier a perder a sua alma? E Santo Inácio sempre dizia isso para São Francisco, até que uma hora São Francisco se converte, eles estão em Paris. A história vale bem a pena conhecer, a história tanto de São Francisco Xavier quanto de Santo Inácio. São Francisco Xavier não tinha sido escolhido por Santo Inácio para ir para as Índias. Ele sonhava à noite, quando ele dormia, que ele via os nativos
ele num lugar estranho, e ele via pessoas que ele carregava nas costas, que eram nativos, pessoas que ele não conhecia. E aí então ele queria muito ir para as Índias, mas ele não foi escolhido. São Francisco Xavier, Santo Inácio escolhera 2 outros padres, ele ficou quieto. Às vésperas da viagem, um dos padres adoeceu e não pôde viajar. Então São Francisco foi escolhido de última hora. E não levou nada no seu breviário. Quando ele estava no porto, Santo Inácio, vendo que nem uma blusa ele levava, que ele só tinha a batina e nem sequer uma camisa por baixo da batina, Santo Inácio deu uma blusa para ele e falou: eu ouvi dizer que para onde você vai faz muito frio. Nesse mesmo ano que São Francisco Xavier vai para o Japão, é o mesmo ano que vem para o Brasil o Padre Manuel da Nóbrega. Então vocês verem que às vezes a gente pensa, puxa, se um santo como esse tivesse vindo para o Brasil, todos esses jesuítas que vieram para cá eram grandes santos também. O Padre São José de Anchieta vem poucos anos depois, acho que 3 ou 5 anos depois, não me lembro mais. Mas nesse mesmo ano, 1549, vem para cá o Padre Manuel da Nóbrega. O Brasil esteve, aqui é só uma curiosidade, esteve na prioridade do apostolado jesuíta desde o começo. Quando o Santo Inácio morreu, os jesuítas tinham no mundo todo, acho que só 5... como chama, Dona Ivone, quando é uma casa principal? Eu não lembro o nome. Quando eles fundam, digamos, uma filial da ordem. Acho que era província. Havia só acho que 5 ou 6 no mundo, uma delas era o Brasil. Quer dizer, determinado diretamente por Santo Inácio de Loyola, né? Então, o Japão, com isso, vai ficando católico. São Francisco Xavier, ele começou o apostolado dele nas Índias, aconteceu um milagre enorme com ele. Todo lugar que ele chegava, ele saía imediatamente falando a língua daquele povo. É uma coisa tremenda. Ele vai converter multidões nas Índias, etc. E aí depois ele vai para o Japão. Ele vai observar que o povo japonês era um povo extremamente feudal, extremamente leal. Eu vou falar depois aqui um elogio que ele faz para o japonês. E ele vai perceber que, como o japonês é um povo muito dado à imitação e admirava muito os chineses, se ele convertesse os chineses, ele converteria os japoneses. E esse vai ser o grande plano de São Francisco. Ele vai morrer quando ele vai estar iniciando esse projeto. Ele vai estar numa ilha já chinesa quando ele morre, mas sem chegar na China continental. Os jesuítas também eram pessoas muito perspicazes e inteligentes. Eles percebiam também que no Japão, assim, não só lá, mas em todos os lugares normalmente é assim, era importante converter os nobres, os príncipes, porque dessa forma o povo se converteria também, né? Deixa eu só ver aqui. Bom, os jesuítas, só para vocês terem uma ideia, algumas curiosidades aqui, quem levou a baunilha para a Europa foram os jesuítas. Quem levou a porcelana para a França, e a porcelana francesa famosa, foram os jesuítas. Eles levaram o vinho português para o Japão, mas eles também, porque eles não chegavam no Japão desprezando os japoneses. Eles viam que aquele povo tinha valores, e aquilo que tinha valor eles levavam para a Europa. Eles não chegavam lá como chegavam os protestantes holandeses, que eu vou dizer aqui daqui a pouco, desprezando os japoneses. Então eles procuravam também descobrir o que aquele povo tinha de bom. A chegada então do catolicismo no Japão vai produzir uma mudança enorme naquele povo, né? O autor vai dizer que no auge da cristianização dos japoneses, o número de cristãos chega a 400 mil ou até 750 mil. Alguns falam em 1 milhão de católicos. O professor que escreveu aqui esse livro, ele cita um outro professor chamado Kiichi Matsuda, que diz que o número de 1 milhão deve ser exagerado. Isso pouco importa, né? Fala que 1 milhão deve ser o total de japoneses
que se converteram durante todo o período lá do século, chamado século cristão japonês. O fato é que havia muitos católicos, né? Nagasaki, por exemplo, a maioria era católica. A população, já falei para vocês que era de 20 milhões de pessoas, né? Uma das coisas que impressionava muito os japoneses e fazia com que eles se convertessem muito, era a conduta dos padres. Os padres eram pessoas de muita virtude, eram pessoas muito mortificadas, depois eram pessoas de muita ciência. Eles chegavam lá e ensinavam todo mundo, eles levavam o globo, ensinavam astronomia, ensinavam poesia, música, etc. Então os senhores feudais japoneses ficavam encantados. E alguns até comentavam: puxa, quando eu falo com os budistas aqui, com os bons, eu não aprendo nada. Eu falo com esses padres aqui, aprendo um monte de coisa. Então eles conquistavam também pelo nível cultural que eles tinham, né? Depois, uma coisa que o autor aqui não trata tanto, mas que a gente tem que tratar, que é o que fazia também quando eles se convertessem, era a graça de Deus, né? O autor não comenta, por exemplo, os milagres que esses santos faziam no Japão. Para vocês terem uma ideia dessa questão cultural, eu já falei para vocês do padre Luiz Froz, né? Olha isso aqui, que coisa interessante. Por outro lado, os lusitanos fixavam-se facilmente na terra conquistada ou colonizada por eles, em qualquer parte do mundo. Acabavam assimilados à população local, casando-se com as nativas. Na Índia e outras regiões asiáticas, observou-se rápida decadência moral dos colonos e mesmo de guarnições militares, porque eles acabavam de tal maneira, aqui era o defeito da virtude, vamos dizer assim, né? Assimilando os costumes locais, que muitas vezes acabavam assimilando os vícios locais. E o autor continua: contrariamente, os holandeses enviados à Ásia voltavam para sua terra natal, tão logo terminado o período de serviço. Quer dizer, os holandeses não queriam nada com aquele povo. Eles tinham desprezo pelos japoneses, como tinham desprezo por todos os povos que foram descobertos. Os portugueses iam lá para justamente ficar. Assim como quando eles vinham para o Brasil, vinham para ficar. Constituíam famílias aqui e se estabeleciam aqui. Aqui passava a ser a nação deles. Deixa eu pegar aqui. O primeiro japonês a se converter ao catolicismo era um rapaz chamado Paulo, depois o nome católico é Paulo da Santa Fé, né? Ele conheceu São Francisco Xavier em Goa, e com São Francisco Xavier, lá em Goa, ele aprendeu, não sei se diretamente com São Francisco ou não, mas ele aprendeu a língua portuguesa. E então ele foi o primeiro intérprete dos portugueses no Japão. Ajudou muito o trabalho dos missionários, né? E ele que vai traduzir para o japonês os 10 mandamentos, o catecismo, o evangelho, para ajudar no apostolado. Esse Paulo da Santa Fé, não se sabe exatamente como ele morreu. Sabe-se que quando São Francisco Xavier foi embora do Japão, ele depois acabou, não sabe se ele depois foi viver com alguns piratas, etc. Não sabe direito o fim que ele teve, né? O autor então cita uma série de palavras do japonês que vem do, por exemplo, Kirishitan, que é cristão, Deusu, que é Deus, e uma série de nomes que vem do português, né? Então São Francisco Xavier, quando começa a pregar, ele consegue, esse Paulo Santa Fé ajuda ele, se convertem cerca de 1000 japoneses. Em 1551, São Francisco vai embora, né? Ele já estava há mais de 2 anos longe de Goa, ele precisava voltar para Goa, e ele deixa no lugar dele 2 padres e volta para Goa.
E aí que ele já tinha percebido, como eu falei para vocês, que se ele convertesse a China, ele converteria o Japão, porque ele disse que o Japão era uma terra onde se pode muito acrescentar a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. E se receberem o cristianismo, seria de grande ajuda, se a China receber o cristianismo, seria de grande ajuda para o Japão receber também. São Francisco, então, ele tinha uma admiração enorme pelos japoneses, né? E ele vai falar uma coisa que é muito bonita. Ele fala, após estudar e analisar os japoneses, o autor aqui cita, Xavier chegou à conclusão de que eles eram, dos povos orientais até então descobertos, os mais bem dotados. Tinham profunda noção de honra, cultivavam a cortesia, obedeciam aos superiores hierárquicos, tinham sede de conhecimentos, gostavam de ouvir histórias baseadas na razão. E aí dizia que quando a Companhia de Jesus mandasse missionários para lá, isso aqui é São Francisco Xavier dizendo, hein, que tinha que escolher bem, selecionar bem os homens, tinha que ser gente de muita ciência. Porque o japonês perguntava muito e questionava bastante. Então tinha que ser gente que sabia explicar as coisas, né? E que também tinha que ter bons dotes oratórios, tinha que saber pregar, né? São Francisco Xavier, então, vai morrer em 1552. Não dá aqui para contar tanto a vida dele, mas é uma coisa bastante interessante, né? Ainda em vida, São Francisco planejou enviar alguns jovens japoneses para estudar na Europa, para que eles recebessem formação e eles voltando para o Japão, eles pudessem ajudar na conversão dos outros, né? Porque ele via claro que seria mais fácil se tivessem japoneses pregando. Então isso aqui mais uma vez mostra a preocupação que a igreja tinha com a cultura. Ele tinha preocupação de pegar pessoas, mandar estudar na Europa, como alguns depois de fato foram estudar na Europa, para poder voltar e ensinar os japoneses. Me conta um caso de uma colônia protestante que aconteceu isso. Isso nunca aconteceu, né? Depois, em todo lugar que a igreja chegava, por exemplo, a igreja nunca aboliu o kimono do Japão, que era uma coisa que só tinha lá. Mas era uma coisa ótima e a igreja não tinha, não. Até muitos portugueses começaram a imitar o modo que os japoneses começaram a imitar o modo que os portugueses se vestiam. Eles até tinham uma impressão, quando eles viam os navios portugueses e o modo como os portugueses se vestiam, eles achavam que todos os portugueses eram muito ricos. Porque claro que se vestiam com mais riqueza do que os japoneses. Mas nunca foi imposto a eles trocar de roupa, né? O Japão tinha uma série de coisas assim que ainda eram muito deficitárias. Por exemplo, as casas, as paredes eram de papel. Não havia, as paredes externas eram removidas durante o dia. Durante o dia a casa ficava aberta. Eles colocavam as paredes à noite, guardava-se durante o dia, colocava à noite para as pessoas poderem dormir. Então eram casas muito frágeis, a chance de ter um incêndio e perder tudo era muito fácil, né? Paralelo a tudo isso, com essas guerras feudais, a unificação japonesa vai se dar no final dessas guerras com um senhor feudal chamado Nobunaga Oda. Esse aqui foi uma pessoa chave que ajudou muito os missionários do Japão. Isso por volta de 1520, mais ou menos. Eu não tenho a data exata aqui, né? O Nobunaga Oda, ele tinha uma certa... Aqui tinha uma questão política também que fez ele apoiar os missionários. Havia alguns mosteiros budistas que rivalizavam com ele, resistiam ao domínio dele. Então ele, para fazer uma certa rivalidade a esses mosteiros, ele apoiou os missionários católicos, né? O Japão nessa época era predominantemente shintoísta. O shintoísmo é um culto dos antepassados. Era uma religião que basicamente se preocupava em manter o culto daqueles antepassados. Não havia grandes... não havia um arcabouço teórico moral, havia pouca coisa moral, havia muitas coisas que as mães ensinavam para os filhos, né? Mas não era uma religião preocupada com a questão moral, era mais preocupada
em preservar e cultuar os antepassados. Uma outra pessoa que depois de São Francisco Xavier vai ter uma influência enorme no apostolado no Japão é o padre Gaspar Vilela. O padre Gaspar Vilela vai chegar em 1559 no Japão. Ele chegou acompanhado de alguns auxiliares japoneses, né? Já tendo a cabeça rapada, a barba toda raspada, porque isso era um costume lá entre os japoneses e eles viam que isso facilitaria o apostolado, né? Uma das pessoas que acompanhou o padre Gaspar Vilela era um irmão chamado irmão Lorenzo, né? Que imagina só, hein? Era cego. Ele tinha sido tocador de um instrumento lá que parece um bandolim. Ele era cego, depois se converteu, ficou irmão jesuíta e pregava o evangelho sendo cego, hein? O autor diz que ele era cego e feio, né? Até o ser feio tudo bem, né? eu sou desde o dia que nasci e me conformo com isso. Dura é ser cego, né? E pregava. Os budistas, então, criavam, evidentemente, problemas e rivalizavam com os padres, né? Mas, ainda assim, esse padre Gaspar Vilela conseguiu comprar um templo budista e transformou ele numa igreja. E ele também vai conseguir converter alguns samurais, né? Que já eram nobres. Também vai converter gente do povo, lavradores, comerciantes, artesãos, etc., e vai conseguir converter até um senhor feudal importante, né? Então aqui, até o daimyo Ukon Takayama, senhor do feudo de Takatsuki, na província de Setsu, recebeu o batismo no seu castelo. Estima-se que em Setsu, onde se converteu esse nobre, que é próximo a Kyoto, o número de cristãos tenha chegado a 8.000, cerca de 1/3 da população do território. Quer dizer, 1/3 daquela população ficou católica. Aquele padre Luiz Frois, que eu falei no começo da aula, era um dos padres que acompanhou aqui o padre Gaspar Vilela, né? Eles conseguiram ser recebidos pelo Shogun e por outras autoridades e conseguiram para os católicos os mesmos privilégios, isenção de impostos, etc., que havia proteção policial contra assaltos, que era os mesmos privilégios que os budistas tinham. Então, notem que o apostolado no Japão ia de vento em popa, né? Daqui a pouco a situação vai mudar. Nessa época, então, o Nobunaga Oda passou a ter um papel cada vez mais importante no Japão. Oda, Nobunaga Oda. Então, ele tinha uma atitude bastante benevolente e os padres podiam trabalhar à vontade no Japão. Então, os jesuítas levaram para o Japão técnicas da medicina ocidental, ministravam aula para os japoneses que estavam interessados em aprender, construíram muitas igrejas, construíram escolas, santas casas de misericórdia, colégios e seminários. Ou seja, uma preocupação muito particular em ensinar. Uma preocupação também, claro, em ensinar medicina, em fazer as santas casas de misericórdia, que como o Marcelo citou para nós numa das aulas, todo lugar que os portugueses iam, eles faziam Santa Casa de Misericórdia. Todos os lugares, né? Então aqui no Japão também não foi diferente. Por volta de 1580, 1582, o número de cristãos no Japão atingiu 150.000 pessoas e 200 igrejas. Uma coisa enorme, né? E aí então eles ensinavam, os jesuítas, a letra e escrita japonesa para os japoneses. Rudimentos de português e de latim, canto e música. Grande parte dos filhos dos daimyos, os samurais e nobres, se matriculavam nos seminários de Azuchi e Arima. Apesar da campanha hostil movida pelos budistas e outros adversários, inclusive alguns confucionistas influentes, o cristianismo se expandia muito, em cerca de 3 décadas depois do seu desembarque no Japão. Então, o apostolado no Japão, nessas primeiras décadas,
foi um sucesso único, né? É nessa época que vai chegar no Japão um padre italiano chamado Alexandre Valiano. Ele era visitador da Companhia de Jesus. Por volta então de 82, por aí. Por aí. E ele vai organizar então a ida de 3 jovens japoneses para a Europa. Para que qual era o objetivo disso, né? Para que não chegasse na Europa apenas notícias do apostolado, mas que chegassem pessoas convertidas e que isso animasse as pessoas a apoiar o apostolado, porque um apostolado desse precisa de muito apoio, né? Precisa de apoio das pessoas, apoio do rei, apoio do Papa. Então ele vai mandar esses 3 jovens primeiro para Portugal e de Portugal para Roma, né? A viagem, eu falei para vocês, era uma viagem longa, né? E no navio, durante a viagem, que levava anos, eles iam estudando, iam dando aulas para eles, ensinando. Esses jovens, eles eram nobres, eram filhos de samurais, mas samurais já convertidos, eram famílias já convertidas. E durante a viagem aprenderam latim, música, geografia, história, costumes dos povos, etc. Chegaram em Lisboa em 1584, 2 anos e meio depois de ter saído de Nagasaki. Então, 2 anos e meio de viagem. Foram para Madrid, porque em 84 não havia rei em Portugal, né? A União Ibérica começara em 1580, então o rei estava em Madrid, era Filipe II. Então levaram ele para falar com Filipe II. Depois ele vai para Roma, chega em Roma em 21 de fevereiro de 1585. O Papa era Gregório XIII e o Papa já tinha, até antes dessa embaixada chegar a Roma, o Papa já tinha dado aos jesuítas o privilégio da exclusividade da propagação do Evangelho no Japão. Isso depois vai cair, mas aqui então só os jesuítas pregavam no Japão, né? Depois haverá uma certa rivalidade entre as ordens religiosas, o que é uma pena. E o Papa ainda concedeu para os 20 anos seguintes uma ajuda anual de 4.000 ducados para os jesuítas para apoiar o apostolado, né? Esses japoneses são levados para vários lugares para conhecer várias pessoas, para falar, etc. Em 1585, a missão sai de Roma, vai para Lisboa, e no ano seguinte, em 1586, eles partem para o Japão, e a viagem de volta leva mais de 4 anos. Foram 2 anos e meio para ir, 4 anos e tanto para voltar, né? Então é uma coisa tremenda. Eles vão chegar em Nagasaki em 21 de julho de 1590. Desde o momento que eles saíram, foram 8 anos e 5 meses de viagem, né? Os resultados práticos, que aqui o objetivo era angariar apoio para o apostolado no Japão. Isso não foi muito significativo. Então esse padre Valiano pensou em enviar uma segunda embaixada para a Europa, mas os jesuítas não concordaram, porque disseram a primeira não deu muito resultado, não faz sentido fazer isso de novo. Então eles organizaram em Macau, em 1593, um colégio jesuíta para a formação desses japoneses, etc. Bom, como nem tudo na vida é mar de rosas, também houve, durante esse período e depois quando começaram as perseguições, também houve casos de padres que apostataram da fé, né? Ou padres ou cristãos que apostataram, né? Teve um chamado Tomás Araki, que ele quis ir para Roma by himself, né? Por si mesmo, é comigo. Então assim, uma coisa tremenda, a viagem dele até chegar em Roma foi uma viagem ultra longa, né? Ele foi para Roma decidido a conseguir ser ordenado padre, ele tinha os estudos, etc. Chegando em Roma, ele ficou amigo de um cardeal que protegia ele, e em 1610 ele foi ordenado padre. Em 1614 ele chegou em Macau,
1615 ele foi para o Japão clandestinamente e atuou como padre durante 4 anos, né, esse Tomás Araki. Em 1619 ele foi preso pela polícia, que já tinha começado a perseguição, que eu vou contar daqui a pouco, eu estou adiantando um pouco, e ele então foi preso, foi torturado, etc. Disseram para ele que se ele abandonasse a fé, ele não seria morto, então ele apostatou da fé. Uma vez livre, ele inclusive começou a colaborar com a perseguição que era feita aos cristãos, porque ele sabia bem o português e sabia bem o japonês, então ele servia de intérprete nos interrogatórios, né? Então aqui os historiadores falam que esse Tomás Araki ele morreu em 1649. Ele havia assistido o martírio de 14 cristãos e com isso ele se convertera e morreu arrependido, foi preso, inclusive morreu católico, tá? Assim como esse Tomás Araki, outros japoneses também foram para a Europa para tentar ficar padre. Um deles chamado Pedro Kibe, que é uma coisa inacreditável, porque esse aqui ele não foi ele não chegou, o caminho que ele fez para chegar até Roma não foi só por mar. Ele foi até as Índias de barco, de navio, e depois ele atravessou toda a Península Arábica, foi até a Palestina depois, a pé. Uma coisa tremenda, foi até o primeiro japonês a pisar ali naquela região, né? Quando ele chegou em Roma, ele conseguiu também ficou padre. Ele chegou em 1620 em Roma e pouco depois chegaram os amigos dele, né? Eles não conheciam a língua, não tinham recursos, mas conseguiram. Ele tinha 33 anos, depois ele conseguiu passar nos exames e ficou padre, né? Ficou padre e foi admitido na Companhia de Jesus. 2 anos depois ele volta para o Japão. Em 1630 ele consegue chegar ao Japão clandestinamente. Nessa época já havia a perseguição aos cristãos, que eu vou começar a falar agora. Em 1638 ele foi preso, mas esse aqui não traiu a fé, eu estou misturando ele com outro, esse aqui morreu mártir, né? Ele vai ser morto em 1639. A situação no Japão vai começar a mudar no final do século XVI, né? O Nobunaga Oda, que como eu falei para vocês, ajudava muito os missionários, ele foi assassinado por um general dele, e um general subordinado chamado Mitsuhide Akeki, que logo depois foi derrotado por uma figura que essa aqui é importante gravar o nome dele, Hideyoshi Toyotomi, que vai então tomar o poder no Japão. E ele, ao contrário dos outros chefes, ele não fundou um shogunato, ele não fundou uma dinastia, mas ele simplesmente governou o Japão como um dignatário da corte imperial. No começo, ele tratou bem os cristãos. Ele tinha interesse naquilo que os cristãos podiam ensinar, sobretudo nas técnicas militares, nos armamentos, etc. Depois de um tempo, quando acho que ele já viu que tinha aprendido o suficiente, ele de repente, os historiadores falam que foi uma coisa repentina, ele, em 1587, sem nenhum aviso prévio, esse Hideyoshi publicou um edito ordenando que todos os barões feudais expulsassem os missionários dos seus domínios. Então, quer dizer, agora tinha que expulsar todos os cristãos, né? Ocorre que havia pessoas importantes no Japão, que eram até assessores do Hideyoshi, e que já eram cristãos, né? Então se discute por que essa decisão repentina dele. E os historiadores trazem aqui algumas hipóteses. Uma deles é que as moças católicas não quiseram fazer parte do harém dele. Segundo, que ele já tendo dominado e pacificado a ilha japonesa, ele não precisava mais do apoio dos padres.
Terceiro, que ele havia pedido aos portugueses navios para fazer guerra contra a Coreia. E os portugueses se negaram a fornecer navios. Então, embora ele tenha feito essa lei proibindo o cristianismo, os católicos, isso não foi levado muito a sério e os padres continuaram pregando livremente no Japão, né? A situação vai ficando, vai piorando aos poucos. Um outro fator que atrapalhou o apostolado aqui foi, por incrível que pareça, né, a chegada dos franciscanos. O apostolado aqui, como eu já falei para vocês, era exclusivo dos jesuítas, né? Não porque os jesuítas eram os queridinhos do Papa, isso é uma bobeira. Porque os jesuítas que tinham chegado lá, né? E os franciscanos que estavam em Luzon, nas Filipinas, foram até o Japão. Isso em 1590, mais ou menos. E fundaram, e fizeram lá uma igreja, até muito bem. Mas os franciscanos fazendo ali uma igreja, começou a haver uma disputa entre jesuítas e franciscanos. E isso gerava escândalo para o povo. Né? Gerava escândalo para o povo. Ele conta, antes de falar dos protestantes, né? Quer dizer, essa questão de haver uma disputa, uma concorrência no apostolado é uma coisa absurda, né? Todo o apostolado é para Deus. Se uma alma se converteu porque leu um livro, porque ouviu um argumento, porque viu um bom exemplo, é isso que importa. Ninguém pode querer para si os louros do apostolado, porque o apostolado quem faz é Deus nosso Senhor. E todo bem tem que ser apoiado. Não importa quem fez o bem, importa que o bem é bom. Quando São Paulo foi pregar onde Apolo já pregava, São Paulo não ficou com ciúmes e não falou mal de Apolo. São Paulo concluiu o trabalho que Apolo tinha começado e ficou feliz. Então não pode haver disputa no apostolado. Isso aqui é uma coisa que não vem de Deus. Então aqui os franciscanos, os jesuítas fazendo disputas pelo apostolado era uma coisa pequena. É uma pena pessoas de tanto valor se preocuparem com isso. Se quem vai converter é um jesuíta ou é um dominicano. Como se fossem dois times de futebol e que se um fez o gol é porque o outro tomou o gol. Então necessariamente o gol do adversário é um gol contra mim. Isso não é assim. Estamos todos no mesmo time, né? Isso é uma coisa que não pode haver. Não pode haver, não existe concorrência no apostolado. Não existe competição por apostolado. Todo apostolado tem que ser para Deus e só de Deus. Né? Uma outra coisa que atrapalhou aqui o apostolado foi a chegada dos protestantes. Nessas primeiras décadas, só os portugueses que iam até o Japão, depois os espanhóis, e até aqui eram todos católicos, e quando chegam os protestantes, ingleses e holandeses, os protestantes, isso aqui o autor que diz, está entre aspas, né, eles tecem suas intrigas junto às autoridades nipônicas. Quer dizer, eles fazem intrigas junto às autoridades japonesas contra os padres católicos. O cerco então foi se apertando, né? Porque agora era cada vez mais a pregação ia sendo proibida. Os padres então começaram a ter que viver clandestinamente. Então os padres não podiam mais andar pelas ruas, eles já tinham que viver clandestinamente. Mas aqui tinha um problema. O Hideyoshi, que era quem estava promovendo a perseguição, o braço direito dele era um católico chamado Yukinaga Konishi, né, cujo nome de batismo era Agostinho, era católico. Né? Ele era um dos comandantes de maior projeção, tinha tido uma participação importante na Guerra da Coreia. Então isso um pouco contrabalanceava o tal do Hideyoshi. Né? Ele permitiu, então, que ficassem alguns padres para atender os portugueses que moravam no Japão,
ele permitiu a permanência de um padre Organtino, um padre italiano, que ele gostava muito desse padre, e de outros jesuítas na região de Kyoto, né? Os outros padres estavam todos clandestinos. O número de padres clandestinos era mais do que 100. Havia muitos padres clandestinos, né? Nessa época, o Japão começa então essas perseguições. O Japão já tem, ele calcula cerca de 300 mil católicos, sendo que 60 mil tinha se convertido depois que começou a perseguição, né? Entre os convertidos tinham muitas pessoas de nobreza e de posição na sociedade, né? Em 1596 vai acontecer um outro fato que vai também atrapalhar o apostolado lá dos católicos. Em 1596 chega uma nau, um navio, uma embarcação espanhola chamada San Felipe. Ela não estava indo para o Japão, mas por causa de uma tempestade ela foi obrigada a aportar lá no Japão. Ela tinha saído das Filipinas e estava indo para o México. Então o comandante do navio, que era espanhol, começa a falar da Espanha e do poder que tinha o monarca espanhol, e que era um rei muito poderoso, que tinha muitos domínios em todos os lugares, etc, etc. E ele mostrava um mapa do mundo, né? E dizia maravilhas então da Espanha. Os japoneses então olhando tudo aquilo, falaram, puxa, mas como é que tudo isso aconteceu, né? Como é que a Espanha, o seu rei teve tanto domínio? Fala, é muito simples. Os padres abriam caminho para os soldados. Quer dizer, o soldado era um linguão intriguento, porque isso era mentira, né? Em muitos lugares onde os padres iam, nunca iam soldados. E aí isso assustou muito os japoneses. Eles então mandaram prender alguns padres, né? Prenderam alguns padres, inclusive um franciscano chamado Pedro Batista. São presos 6 padres e 20 fiéis. Foram levados até Nagasaki e ali foram todos executados. Esses aqui são os primeiros mártires japoneses. Foram mortos em 4 de fevereiro de 1597. Quando foi em 98, morre o Hideyoshi na Guerra da Coreia e quem vai assumir o poder é uma dinastia dos Tokugawas, que é uma dinastia que vai ser a dinastia que vai durar até o século XIX, até 1867, né? A missão católica nessa época não parava de crescer, apesar das perseguições, e aqui então já havia, além de jesuítas, havia também os franciscanos, dominicanos e agustinianos, né? Esse Tokugawa, ele vai se instalar em Tóquio, né, e procura manter relações amistosas com o Ocidente, né? Ele, no início do governo dele, ele permitia o culto cristão, permitia ter missa, etc. As igrejas que tinham sido fechadas na época do Hideyoshi puderam ser reabertas. Os padres que tinham tido que fugir puderam retornar para o Japão. E começou a crescer novamente no Japão o número de cristãos. Isso aqui nós estamos falando no começo do século XVII, tá? 1600 e pouquinho. Só que o número de conversões era imenso, né? Isso passou a preocupar o Tokugawa. Ele ficou preocupado porque ele via todo mundo que se convertia passava a ter não apenas uma nova fé, mas passava a ter novos costumes, né? E de diversos modos. A pessoa, por exemplo, mudava o calendário que ela usava, passava a usar um calendário cristão, né? Depois, a concepção que se tinha de Deus, que agora era um Deus onipotente, também era diferente. Quando foi em 1607, o vigário-geral dos jesuítas, chamado Francisco Pais, esteve com Ieyasu, foi falar com ele, Ieyasu Tokugawa, e com o filho dele. Os jesuítas tinham muito prestígio no Japão, né?
Depois dessa visita, muitos missionários foram para o Japão. Em 1611, o Japão se tornou uma província, chama província. Se tornou uma província jesuíta, 1611. O provincial era o padre Valentim Carvalho. No ano seguinte, os jesuítas tinham 250 pessoas no Japão. Só os jesuítas. É uma coisa enorme, né? Por volta de 1614, o número de católicos no Japão se calculava entre 600 e 750 mil pessoas. É muita gente. O Ieyasu Tokugawa morre em 1616. Apesar do culto católico ainda ser proibido, ninguém foi morto, né? Era letra morta a lei. O filho dele vai mudar isso, o filho dele chamava Hidetada Tokugawa. Ele vai começar a perseguir mais o cristianismo. Em 1617, um padre jesuíta e um outro padre franciscano morrem decapitados. A mesma pena é dada a um padre dominicano e um agustiniano, que ele pegou um de cada para amedrontar todo mundo, né? Só que os padres não tinham medo, né? Eram padres de outra época. Então, em 1617, quando começou essa perseguição, os missionários, então, cada vez que viam que tinha mais mártires, se animavam mais para ir para o Japão. Havia fiscalização, os padres vinham da China, os padres clandestinamente, vinham da China ou até das Filipinas. Havia nas praias guardas para impedir o embarque de padres. E eles embarcavam escondidos para poder ir para o Japão morrer. É uma coisa impressionante, né? A maioria vinha de Luzon, das Filipinas. Em agosto de 1622, foram mortos 55 católicos em Nagasaki. Isso aqui é chamado o Grande Martírio de Nagasaki. Quando foi desses 55 pessoas, havia padres, havia mulheres, uma senhora de mais de 80 anos, crianças de 3 a 5 anos de idade, foram mortos, havia 12 mulheres, etc. Né? Então essa é a situação no começo do século XVII. E é nessa época que os holandeses vão começar a ter maior influência no Japão. E os holandeses vão ser aqui um dos grandes vilões da história, né? Quando foi em 1600, chegou ao Japão, no ano 1600, um navio holandês, tinham partido da Holanda 5 navios. Só um conseguiu chegar ao Japão. O capitão desse navio era um inglês chamado William Adams. Esse William Adams, eles eram protestantes, claro, tinham muita raiva da religião, e eles foram lá para ganhar dinheiro, porque os protestantes iam para as colônias para isso, ganhar dinheiro, né? Não era para ensinar, levar cultura, não tinha nada de ensinar para aprender a ler a Bíblia, coisa nenhuma. Iam lá para ganhar dinheiro, né? O William Adams era uma pessoa muito competente, ele ganhou a confiança do Tokugawa e virou uma espécie de conselheiro dele. Então ele ensinava de tudo: geografia, geometria, como se construía navios, e influenciou então o Shogun a tomar uma série de decisões, inclusive a decisão de acabar com o cristianismo no Japão. Então, o cristianismo passou a ser taxado no Japão de intolerante, porque ele não queria se conciliar com as demais religiões. É a mesma acusação que tinha ocorrido no Império Romano 1500 anos antes, né? E aí, quando a situação foi piorando, em 1612, ele fez uma lei obrigando todo mundo que tinha se convertido ao cristianismo a se reconverter ao shintoísmo. Tinha que todo mundo abandonar a fé. Isso aqui era uma lei para todos. Então não é que era proibido simplesmente pregar, ou proibido ir à missa, ou proibido ter costumes católicos. A pessoa tinha que abrir mão do cristianismo e voltar às práticas do paganismo, né? Então
muitas pessoas ali, coitados, ainda tinham, acho que, uma fé muito principiante, não sei como dizer. Houve muitos japoneses que voltaram às práticas antigas, mas muitos foram mártires, muitos morreram, né? Aqueles que resistiam eram condenados à tortura, à morte, ou eles eram condenados ao desterro. E aí a gota d'água foi em 1637, houve uma guerra camponesa e no lado dos camponeses havia muitos cristãos. O líder, inclusive, dos camponeses dessa revolta era um católico, um rapaz de 16 anos. E a revolta era contra os senhores feudais, eu não sei exatamente porquê, porque isso aqui eu não estudei, não sei se era uma questão de imposto, etc. E eles eram 25 mil pessoas. E o Shogun mandou 120 mil soldados para vencê-los. Claro que eles foram derrotados e em dado momento eles se refugiaram numa fortaleza e os japoneses não conseguiram entrar na fortaleza. Então o Shogun pediu para os holandeses virem com o navio deles e encostarem perto da margem e bombardear a fortaleza. Os holandeses aceitaram na hora, né? Claro. E então ajudaram a derrota lá dos camponeses. E aí então isso vai... Esse fato vai assustar de vez o Shogun Tokugawa, que ele vai ficar muito preocupado com essa influência católica na sociedade, e então ele vai decretar uma lei, essa lei é de 1639, se não me engano, onde ele vai determinar uma coisa surpreendente: o fechamento da ilha do Japão. Era proibido sair e era proibido entrar. Não podia receber nem embaixadores, nem ministros, nem ninguém. Só podia chegar... o único contato que eles tinham com o mundo externo era com os holandeses. Porque foram os holandeses que fizeram a intriga, né? Então tinham direito à partilha. E ainda assim a situação dos holandeses, os japoneses tinham desprezo por esses holandeses. Porque os holandeses, eles... podia vir, os japoneses foram cada vez colocando regras mais rígidas, até que chegou uma hora que só podia chegar um navio por ano, um navio, não mais que um, por ano, de holandeses, e eles só podiam descer do barco, do navio, e entrar numa espécie de feitoria que eles tinham lá, um armazém. Não podiam sair de lá. Depois descarregava, carregava de novo, eles embarcavam e voltavam para a Holanda. E depois os japoneses cismaram que aquela feitoria era de pedra, era muito forte, mandaram demolir e fazer uma outra. Quer dizer, uma situação humilhante para os holandeses, e que eles se submetiam porque eles estavam lá para ganhar dinheiro. Se no final de tudo deu lucro, é o que importa, né? Então o Japão então vai ficar um país isolado do resto do mundo por mais de 200 anos. Isso vai acabar só no século XIX. O cristianismo foi proibido, muitas famílias continuaram católicas no Japão, muitos padres continuaram indo para o Japão clandestinamente e atendendo as pessoas, muitos depois foram mortos, até que chegou uma hora, o Shogun, ele organizava soldados que iam nas aldeias, porque aí muitos católicos continuaram católicos, mas se fingiam de budistas, para poder não ser preso, né? Então, quando os guardas descobriram isso, o Shogun fez uma lei determinando que em todas as aldeias tinha que reunir todo o povo, colocava no chão crucifixo, imagem da Senhora, e todo mundo tinha que pisar. Isso aqui já é do século XVII. Isso vai durar até o século XIX. Esse é um costume que só vai acabar no século XIX por pressão dos americanos. Quando os americanos forçam o Japão a reabrir as portas, quando eles veem esse costume, eles exigem que os japoneses parem com isso, porque esse é um costume que vai durar mais de 200 anos, que é para poder descobrir se a pessoa é católica. Então as pessoas se negavam a pisar, era morta a família inteira. Era morta a família inteira. E isso foi uma coisa tremenda. Então o número de mártires que há no Japão é um número impressionante.
Não se sabe exatamente quantos, porque evidentemente não tinha ninguém lá catalogando. E depois, em meio a essa perseguição toda, esse isolamento que ficou o país, fica difícil estimar, mas eu já vi autores dizerem que o número pode assim, chegar a centenas de milhares. Muitas pessoas morreram. É o país que mais tem mártires na igreja, é o Japão, mesmo sem ser um país católico, né? Foi proibida também a importação de livros, porque eles tinham medo do cristianismo voltar para o Japão. Em 1641, essa importação de livros, ela cai, mas os livros tinham que ter, não podiam falar nada, absolutamente nada de cristianismo. Nada. Então, quer dizer, toda a questão era uma questão religiosa, né? Não podia ter nenhuma referência ao cristianismo, né? Então eles mandavam pisar imagens, iam agentes secretos por todo o Japão e outras regiões atrás de cristãos escondidos. Se havia uma criança com nome cristão, quando ela era descoberta, a família inteira era morta. A criança era sacrificada. Não raro, aldeias inteiras sofrem destruição completa por abrigar alguns cristãos. Se tinha uma aldeia que havia alguns cristãos, a aldeia inteira morria, até quem era pagão. Parece até a perseguição na Vandéia, né? Mata todo mundo. Contudo, apesar de toda essa brutal ação repressiva, o catolicismo sobrevive no Japão dos Tokugawa, cultuadas escondidas por famílias de algumas áreas do Japão, e ressurgiu no século XIX com o fim do regime feudal e a instituição da liberdade religiosa. E isso aqui é uma coisa assim impressionante, porque algumas famílias japonesas permaneceram católicas durante mais de 200 anos, sem missa, sem padre, sem confissão, sem nada. Eram os pais que batizavam os filhos, e depois os pais que casavam os filhos, e o único sacramento que eles tinham era o batismo. Era o único sacramento que havia. Isso aqui, uma vez eu recebi uma história de um amigo meu japonês, e eu tentei achar essa história e não consegui achar a tal história, mas eu lembro dela, vou contar para vocês como eu lembro, e aqui eu encerro a aula que já vai longa. No século XIX, então vocês imaginam, o Japão ficou 200 anos fechado. No século XIX, e o japonês manteve toda aquela técnica das espingardas que eles tinham aprendido dos japoneses, os navios, etc., tal qual era no século XVI. Então, quando no século XIX, todo mundo que se aproximava do Japão era atacado. Todo japonês que se afastava da costa mais do que determinada distância, quando voltava era morto. Isso era lei. Se houvesse uma tempestade e a tempestade o levasse para mais longe contra a vontade dele, ele era um pescador. Quando ele voltava, ele era morto. Não tinha desculpa, né? Então, no século XIX, um navio americano foi levar de volta para o Japão alguns náufragos japoneses que uma tempestade tinham levado para longe. Os coitados foram parar nos Estados Unidos, hein? Imagina que coisa de louco. Atravessaram o Pacífico. Os americanos foram levá-lo de volta. Quando o navio americano encostou no Japão, foram bombardeados. As bombas não causavam dano algum, porque eram bombas muito antiquadas. Então, os japoneses ficaram morrendo de medo de uma invasão. O imperador mandou rezar para que viesse de novo um kamikaze, né, um vento divino. Os americanos, vendo que ali não tinha conversa, foram embora. E os japoneses achavam que tinham, por causa disso, vencido. Pouco tempo depois, alguns meses depois, um ano depois, não me lembro agora, os americanos voltaram com navios, mais navios, e exigiram dos japoneses que eles abrissem os portos. Os japoneses tentaram resistir. Quando eles percebiam que as balas deles não causavam dano algum aos americanos, eles ficaram desesperados, eles desceram para a praia com os katanás na mão para lutar, mas não adiantava, né? Contra as armas de fogo isso não tinha nenhuma eficácia.
E então os americanos obrigaram, depois os franceses e holandeses, alemães fizeram a mesma coisa, obrigando os japoneses a se reabrir para o mundo. Isso foi só no século XIX, e eles encontraram um Japão do século XVII, do século XVI. Eles então, os missionários puderam voltar para o Japão. E então essa história que um amigo meu certa vez me mandou, conta de um padre, um missionário francês, que estava na igreja, no Japão. Estava um dia, acho que era depois da missa, ele estava arrumando as coisas na sacristia, e chegou um japonesinho lá, um menininho. E ele observou aquele menino, achou aquilo curioso, e o menino, muito desconfiado, não ousava se aproximar do padre. E o padre então chamou o menino com jeito, o menino se aproximou. Quando o padre começou a falar com o menino falou para ele: reza o credo. O padre levou um susto. Falou: como esse menino está mandando eu rezar o credo? E o padre rezou o credo. E falou: o senhor tem devoção a Nossa Senhora? E o padre mostrou que ele tinha um terço e que ele tinha a imagem de Nossa Senhora na igreja. Ele falou: onde está o seu chefe? O meu chefe está em Roma. E aí o menino chamou o padre. Porque isso tinha sido o conselho dos jesuítas para eles antes de ir embora. Porque eles tinham medo dos protestantes levar aqueles japoneses para o protestantismo. Isso em 1600 e pouco. Então tinham dito: quando chegarem aqui pregando Jesus, pergunta para eles se eles rezam o credo. Pergunta onde está o chefe deles. O chefe tem que estar em Roma. E vê se tem devoção à Nossa Senhora. Se não tiver qualquer uma dessas três coisas, não aceita. Então o menininho aprendeu isso com os pais, que aprenderam com os avós, com os trisavós, etc. 200 anos depois, num padre, o menininho vai tirar limpo se o padre era padre mesmo. E aí então ele leva o padre para a casa dele. Nos fundos da casa dele havia uma espécie de galpão. Ele tira todo o feno, tem lá um crucifixo e uma imagem de Nossa Senhora. Uma família que ficou católica durante mais de 200 anos. Uma fidelidade espetacular, né? Que a gente vê que só é possível com a graça de Deus. E é uma graça que não era pequena, porque viver num mundo que não tinha nada, eles não tinham uma confissão, não tinham um padre, não tinham um livro, não tinha uma missa, mas uma missa uma vez por ano, não tinha nada, absolutamente nada. E ficaram católicos. E aqui depois, nessa época, vai começar uma outra perseguição aos católicos no Japão, isso já no século XIX. E muitos desses católicos japoneses vêm para o Brasil. Vêm para o Brasil porque o Brasil era um país católico. Eles vão fundar aqui no Paraná uma colônia japonesa católica. Vão ter bispos católicos, etc. Nós temos até um amigo nosso que é desses católicos, o Alex, que a família veio católica do Japão. E então uma coisa espetacular de bonita, né? Eu dei essa aula porque um amigo meu japonês me escreveu esses dias e eu falei uma coisa para ele que é uma coisa que eu acredito bastante, que um dia o Japão vai ficar católico, porque é um povo de muito valor. É um povo que hoje, como todos os outros povos, está muito decadente, porque o povo japonês é um povo que gosta de imitar, e hoje eles imitam os americanos, né? Então as moças japonesas pintam o cabelo de loiro e fazem cirurgia para ter aqui o olho de ocidental, né? Negando aquilo que elas são, negando os próprios valores, né? Quando na verdade o valor do japonês está em ser japonês, porque é o povo que recebeu esse elogio espetacular de São Francisco Xavier tem que ser o que eles são. É só precisar batizar essa cultura, não mudar e comer McDonald's e tomar Coca-Cola, que não é para isso que Deus os fez, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta na internet, Verinha? Não? Então vamos rezar, que hoje eu falei demais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. São Francisco Xavier. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.